Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o filme que ficou marcado por conta de uma tragédia nos bastidores, a morte do seu protagonista. Uma pegada gótica, uma trilha sonora bem legal, misturando suspense, fantasia e ação. O Corvo faz sucesso até hoje e é lembrado como um grande clássico dos anos 90. E pegando carona na chegada do novo filme, que é um remake, eu vou falar do filme de 94. Bastidores, curiosidades e será que realmente existe uma maldição na família Lee? As teorias que se criaram, foi a máfia chinesa? O que de fato aconteceu? Como que deixaram uma arma no set? E como foi depois na gravação do filme para terminá-lo após a morte do ator Brandon Lee? Você sabia que tiveram vários acidentes durante as filmagens? Após a vinheta eu conto, não sai daí. The Crow, ou O Corvo, de 1994. Em Taiwan, o título é Deus Dragão da Guerra. Na Turquia, Amor Imortal. A direção ficou a cargo do Alex Proyas. Ele dirigiu Cidade das Sombras, de 98, Eu, Robô, de 2004, Presságio, de 2009, Deuses do Egito, de 2016. O roteiro ficou a cargo do David J. Shaw e do John Shirley. O Brandon Lee também ajudou na composição da história. Dava algumas dicas ao longo das gravações para poder a trama se aproximar muito dos quadrinhos. Porque é uma adaptação de uma história homônima escrita pelo James O'Barr, que tinha sido lançada em 89. O que inspirou o autor foi a morte de sua namorada, que foi atropelada. O motorista estava embriagado. E ele buscou, através dessa tragédia, criar uma história como o Corvo. Foi publicado de forma independente e acabou fazendo sucesso, com mais de 750 mil exemplares vendidos. Outra inspiração dele foi da história de um casal que foi morto após serem roubados. Bom, de acordo com o próprio autor, ele não gostou da escalação do Brandon Lee para o papel. Ele ficou com muito medo do filme ser confundido com um filme de artes marciais. Para quem não sabe, o Brandon Lee era filho do Bruce Lee. E até esse filme só fazia esse tipo de filme, igual o pai. Só que ele ficou muito emocionado ao vê-lo caracterizado no set. E ele ficou muito surpreso com a interpretação do ator. Pasmem, a ideia original era um musical estrelado pelo Michael Jackson. O James O'Barr começou a rir incontrolavelmente, achando que era uma brincadeira dos produtores. Aí depois ele descobriu que estavam falando sério. Aí foi quando o Brandon Lee e o Alex Proyas entraram no projeto. E aí o filme tomou um rumo mais sério, graças a Deus. O Alex Proyas tinha a ideia de filmar tudo em preto e branco, mais próximo dos quadrinhos, apenas usando cores nos flashbacks, mostrando a morte do Draven. Só que os executivos não permitiram isso, mas o Alex Proyas ainda manteve um pouco disso. Nos flashbacks usam uma cor monocromática, misturado com o vermelho e o cinza escuro. Assim, tiveram muitos cortes de custo no set. Eles queriam fazer o filme por 300 milhões e acabou por 18 milhões. As filmagens aconteceram em Wilmington, na Carolina do Norte, porque a Carolina do Norte era o estado que dava direito ao trabalho. Isso permitiu que os produtores escapassem de pagamentos, condições, crucialmente cronogramas de produção que seriam destruídos em Hollywood, totalmente sindicalizada. Eles filmavam à noite, ao ar livre, mas teve um furacão no lugar que acabou destruindo o set de filmagem. Então, eles mudaram a produção para dentro de casa, sem alterar o cronograma. E assim, era muito frio, tanto que os trilhos onde as câmeras passavam ficaram congelados. E para serem descongelados, os próprios montadores usavam um maçarico. Isso tudo fora da cena, tá? Enquanto a cena estava rolando ali, eles viram os trilhos congelados e faziam isso aí tudo. As filmagens deveriam terminar em 8 de abril de 93. Além disso, o Brandon Lee estava prestes a se casar com a Eliza Hutton. O casamento seria 17 de abril do mesmo ano. O filme arrecadou 94 milhões em bilheteria. O orçamento foi de 15 milhões. Ou melhor, 25 milhões, porque 8 milhões foram só para os efeitos especiais. Porque após a morte do ator, eles precisavam fazer vários tipos de efeitos para conseguirem terminar a produção. Eu vou falar disso mais pra frente. Na noite do seu casamento, o músico Eric Draven e sua noiva Sherry são brutalmente assassinados por uma gangue muito violenta no centro da cidade. No aniversário de sua morte, Eric sai de sua sepultura e assume o manto gótico do Corvo, um vingador sobrenatural, passando a rastrear os bandidos responsáveis por esse crime violento. Eric acaba confrontando o líder, Top Dollar,
para completar sua missão inacabada. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, melhores cenas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de O Corvo, quais as suas teorias sobre a morte do Brandon Lee, você lembra de tudo isso, você acompanhou tudo, tá animado para o remake agora? Também peço que se você estiver gostando do vídeo, dê uma curtidinha aí que vai me ajudar bastante. Então vou parar de falar e vamos pro filme. Começa com esse plano sobre a cidade de Detroit, a gente vê ali um caos danado e é engraçado que esse plano aí é tudo uma maquete. É falado que gangues tocam terror na cidade, gostam de incendiar tudo. Conhecemos o Sargento Albrecht, interpretado pelo Ernie Hudson, lá de Caça-Fantasmas. Ele acompanha a tragédia do casal Eric e Sherry. A moça ainda é levada com vida para o hospital. O Eric já está lá embaixo, caído morto. Conhecemos a Sarah, interpretada pela Rochelle Davis, uma personagem importante na trama, porque ela é amiga do Eric e da Sherry. E mais pra frente ela é a razão do Eric ir atrás do Top Dollar, porque a sequestra. Bom, um ano depois o Eric Drake se levanta da tumba. Ele é interpretado pelo Brandon Lee. A gente vê um corvo ali e esse corvo passa a ser o seu guia. Eles criam uma conexão. Realmente eu acho que o Brandon ia fazer muito sucesso se não tivesse morrido, porque aqui ele dá um banho de atuação. Acho muito convincente, ele consegue passar um ar de deboche, tem um momento mais sombrio, tem um momento mais calmo, tem umas tiradinhas cômicas, as expressões faciais. Ele tem uma cara mesmo de ser a morte em pessoa indo caçar esses criminosos. Como se fosse a justiça que não tem na cidade, que é corrompida de todos os lados. Uma Gotham City, digamos. Aí gosto dessa cena que ele retorna ao apartamento, aí tem os flashbacks com essas cores saltadas, como eu falei no início do vídeo, mostrando como que foi esse ataque brutal, esse vermelho ao fundo. Também tem uns cortes rápidos, muito bem feitos, muito bem editados. O Brandon Lee perdeu 18 quilos para esse papel. Ele já tinha atuado em filmes como Kung Fu, o filme, O Massacre no Bairro Japonês e Rajada de Fogo. Esse ano de 94 era o ano ápice para ele. Com certeza, após esse filme, ele teria sido chamado para muitos outros projetos. River Phoenix e o Christian Slater foram considerados para o papel de Eric Draven. O James O'Barr queria o Johnny Depp para esse papel. A Sherry é interpretada pela atriz canadense Sophia Shinas. A Cameron Diaz foi convidada para fazer essa personagem, mas ela não quis, pulou fora. Ela não gostou do roteiro. Esse cenário do apartamento escuro, os relâmpagos, a luz das velas, esse flashback que mostra o casal unido, como eles eram felizes, o visual do Eric, a maquiagem, o figurino, a trilha com a pegada bem gótica, com esse rock pesado. Aí tem aqui a questão dos poderes dele. Ele possui fator de cura, igual ao Wolverine. É estabelecido que ele é imortal, mas se o corvo morrer, ele também fica mortal. Esse gato que aparece aí é o Gabriel. Na verdade, ele é o gato do James O'Barr, chamado Micos. O Eric vai atrás do seu primeiro alvo e o esfaqueia. Questão de violência, o filme não é tão pesado, mas nas HQs, a história sim, ela é muito pesada. Tanto que na época o livro foi muito censurado, muito criticado por isso. O alto teor de violência, de sanguinolência. Também tem o Tony Todd fazendo uma ponta aí, um personagem que não é muito relevante. Parece que vai ser uma grande ameaça para no final morrer de uma maneira estúpida. Se chama Crange. Ele que descobre quem é o Eric, né? O Alex Proyas disse que o Brandon Lee não estava muito feliz com a maquiagem feita. Ele queria uma aparência mais real. Então os dois concordaram que ficaria melhor o Brandon Lee ir dormir maquiado, para que de manhã a maquiagem parecesse mais naturalmente desbotada. Levava entre 35 minutos e 1 hora para a maquiagem ficar pronta. O artista de efeitos especiais, o Lance Anderson, chegou a criar uma máscara. Ela tinha umas fendas para que o padrão de linhas ao redor dos olhos e da boca fossem consistentes. Essa maquiagem foi inspirada nos roqueiros dos anos 70. Durante as filmagens, um carpinteiro se machucou e sofreu queimaduras graves depois que o seu guindaste atingiu as linhas de energia. No dia seguinte, o caminhão de equipamentos pegou fogo. Um escultor descontente bateu seu carro numa oficina de gesso no estúdio e um membro da equipe acidentalmente enfiou uma chave de fenda na mão. Um dublê quebrou várias costelas ao cair de um telhado. E o furacão, que destruiu o set de gravação. Conhecemos o líder da gangue, o Top Dollar, interpretado pelo Michael Wincott. Essa gangue é totalmente homicida. O Eric vai em um brechó, é um cara que compra coisas dessa gangue. Ele tá querendo o anel de noivado que foi penhorado. John Polito é que interpreta esse dono desse brechó. Aí o corvo ameaça, fala para ele contar pra gangue quem destruiu tudo.
taca fogo na loja, aí explode. Nessa cena, o Brandon Lee cortou a mão em um vidro. O próprio ator Polito disse que conversava com Brandon Lee, que temia a sua morte. O James O'Barr faz uma participação aí roubando a TV, depois que a loja do cara aí explode. Bom, chegou a vez do Fanboy, outro membro da gangue. Ele é interpretado pelo Michael Massey, e é importante aqui esse personagem. Ele que atirou no Eric. O Eric o mata e ainda dá uma lição na mãe da Sarah, da menina, que é bem negligente, viciada em drogas. O Ike Pope foi convidado para interpretar o Fanboy, mas ele teve que recusar por conflitos de agenda. O Sargento Albert conta pro Eric tudo o que aconteceu. O arco do sargento é uma coisa bem simples, ele tem dificuldade de investigar os crimes na cidade. Aí tem a corrupção na polícia, tem uma treta ali com um detetive babaca. Passa a ajudar o Eric nessa busca de vingança. Só que esse arco de corrupção, que ele foi rebaixado, não é explorado muito, é esquecido. O dono do brechó conta pro Top Dollar o que aconteceu. O vilão encrava a espada no pescoço dele e ainda atira em seguida. Tem a cena de perseguição. O Eric está no carro com outro membro da gangue. A polícia vem logo atrás. Depois ele amarra o cara no banco do veículo, o carro vai andando, explode, cai no rio. Depois ele põe fogo no chão e aí forma lá o corvo, né? Ele deixa sempre essa marca após matar esses membros da gangue. Esse T-Bird, que morreu na explosão, é interpretado pelo ator David Patrick Kelly. O outro que viu a explosão vai correndo contar pro Top Dollar o que aconteceu. Acho legal essa cena dele tocando guitarra, depois ele a destrói. Esse céu alaranjado. A produção não tinha dinheiro e também nem espaço. Para essa sequência de carro, eles tiveram que filmar em miniatura. Dá pra perceber se você olhar bem. E a produção foi muito problemática, tá? As produções vizinhas dos estúdios reclamavam muito do barulho e de todos esses acidentes. Outra empresa, a EUE, começou a fazer apostas de quem seria a próxima vítima. Até que um incêndio destruiu vários dos seus sets também. O Brandon Lee solicitou que um personagem asiático das histórias em quadrinhos que tenta roubar os poderes do Eric fosse removido do roteiro, porque ele sentiu que seria um estereótipo. Quando o aniversário de 28 anos do Brandon Lee foi comemorado no set, tinha bolo e sorvete, mas ele não pôde participar porque estava numa dieta rigorosa, devido ao papel. Vamos falar da trilha sonora. Graeme Revell foi responsável. Ela venceu o MTV Movie Awards na categoria Melhor Canção para Stone Temple Pilots. Tem a música do The Cure e outras bandas muito conhecidas. Nine Inch Nails, Rage Against the Machine. A banda Stone Temple Pilots pretendia lançar outra canção, chamada Only Dying, apenas morrendo, para a trilha sonora, mas com a morte do Brandon Lee, eles acharam melhor não fazê-lo. No filme, há uma obsessão permanente por olhos. Os vários closes nos olhos do Eric Draven, os olhos do Corvo. O Draven pode ver através dos olhos do Corvo. A Mika corta os olhos de uma garota, que ela e o Top Dollar matam no começo do filme. Depois os queima num ritual para prever o futuro. E, ironicamente, a Mika, com essa obsessão, tem os olhos arrancados pelo Corvo no final. Darius Wolski conseguiu o visual do filme filmando com um filtro sépia, e então na impressão adicionando muito azul para eliminar o marrom. Isso significou que o designer de produção Alex McDowell e os diretores de arte John Marshall e Simon Murtaugh tiveram que deixar de fora algumas instâncias da cor azul, porque ela seria abertamente saturada. Eles foram tão rigorosos que tiveram que tirar um pouco da fumaça, porque a fumaça produzida tinha muito azul. O azul só foi usado em flashbacks. Os efeitos especiais não envelheceram muito bem. Tem a cena que o Eric se recupera de um corte na mão. A queda dele da janela já não é mais o Brandon Lee, o ator. Tiveram que colocar o rosto dele no dublê. Tem o Corvo voando também. E o Eric aparece no escritório do vilão, querendo o último membro da gangue. Ele leva uma rajada de tiros, mas é claro, ele não morreu. E aí rola uma cena de ação bem legal, com direito a câmera lenta, dinheiro voando, garrafa quebrando, lâmpadas explodindo. A polícia chega, atira no Eric, o sargento o ajuda a escapar. O tiroteio na cobertura do Top Dollar continha uma cena adicional de diálogos e ela seria mais violenta. Essa última parte da cena no apartamento do sargento foi toda improvisada pelo Brandon Lee e o Ernie Hudson. A fala sobre a Shelley, acredite em mim, nada é trivial, não estava no roteiro. Para o Eric, sua vingança acabou, porque o
o último da gangue morreu lá no tiroteio. Só que não, a Sarah foi raptada. E aí ele vai atrás pra salvá-la. Tem uma personagem aí que eu comentei, a Mika, interpretada pela Bai Ling. Aqui falam que ela é irmã do Top Dollar. Aí é ela que chega à conclusão que precisam matar o corvo para o Eric ficar mortal. E aí o final dela é ser picada pela ave. Para essa cena que o corvo ataca a Mika, o Lance Anderson construiu um pássaro mecânico. Ele tinha controles separados para as asas e as garras. Aí o Grange atira no corvo. A gente pensa que ele morreu, mas não. Aí quando ele ia atirar novamente, o Albert aparece. Depois o sargento é até atingido por um tiro. E aí chega a hora do confronto do Eric e o Top Dollar. E aí o vilão revela que foi ele quem mandou a gangue ao prédio. A Sherry estava denunciando essa gangue porque ela estava expulsando as pessoas do lugar. O Eric acabou de bucha na história. O Eric também tem uma habilidade de ver o passado da pessoa ao tocá-la. No final, ele joga as memórias da mulher morrendo para atormentar o vilão. E assim, ele não aguenta, tanto que ele cai do prédio e morre. Essa luta final faz os bons usos das habilidades do Brandon Lee em artes marciais. Acho legal essa cena dele diante do túmulo e aí ele revê a amada. Esse confronto final do Eric e do Top Dollar não foi filmado no telhado de uma igreja, e sim em peças modulares, colocadas no chão do estúdio, e foram feitas para parecerem uma catedral gótica. No folclore, o corvo é associado à morte e à mudança. Tem uma referência a O Corvo, do Edgar Allan Poe. Na cena que o Eric chega ao brechó, ele recita um verso. Com 8 dias de filmagens restantes, o ator principal, Brandon Lee, foi acidentalmente baleado. Morreu horas depois por conta de uma arma de brinquedo. Ela disparou um pedaço de cartucho de festim que foi deixado no cano. O tiro resultante perfurou o abdômen de Lee e impactou sua espinha. E aí ele acabou morrendo devido a uma séria perda de sangue. Essa filmagem mostrando o ator sendo baleado foi destruída. O que aconteceu? Semanas antes, a equipe tinha colocado balas de verdade em uma cena que acontecia mais próxima da câmera. Isso porque o material simularia que o disparo havia acabado. Dessa forma, entre os espaços vazios do pente, ela foi carregada sem que ninguém do set soubesse. Como tudo era feito às pressas, uma das balas acabou ficando na arma. E aí deu no que deu. Olha, também diziam que haviam muitos abusos do uso de cocaína nos sets. Isso de acordo com a revista Empire. Cinegrafistas filmando chapados, equipe indo ao banheiro cheirar filas e mais filas de cocaína e pessoas circulando drogadas pelo set. Algo não muito propício para um acidente, concorda? A produção, após a morte do Brandon Lee, foi finalizada pelo dublê, o Chad Stahelski. Lembram do Michael Massey? Então, ele foi o responsável pelo tiro que matou o ator. Ele, depois de 12 anos em entrevistas, ele já faleceu. Ele afirmava que tinha pesadelos, que ficou um tempo sem atuar também após o ocorrido e nunca viu o filme. Mas ele não foi culpado pela morte, claro. Originalmente, o fanboy não deveria disparar o tiro contra o personagem do Brandon Lee. Isso foi alterado no último minuto pelo próprio diretor Alex Proyas. O Brandon Lee tinha um fascínio mórbido pela morte. Ele tinha um carro funerário que ele costumava dirigir, visitava túmulos de famosos e ouvia The Doors. Alguns acreditam que após a morte do Brandon Lee, esse filme foi responsável por mudar os padrões de segurança nos sets de filmagens. Por exemplo, em cenas de ação, a arma é mantida de lado e ângulos de câmeras complicados são usados quando a arma é apontada para um personagem, para evitar falhas de tiros ou outros acidentes horríveis. Tiveram cenas deletadas. Drave entrando no apartamento pela primeira vez, depois de cavar para fora do seu túmulo. Tinha uma cena dele andando num beco e a chuva seria digital. Tiveram as cenas adicionadas após a morte do Brandon Lee. A filmagem de Lee caminhando por um beco na chuva foi composta digitalmente na cena em que ele atravessa a porta. A tecnologia de computador adicionou gotas de água ao batente da porta para fazer com que a água em suas costas não parecesse fora do lugar. A cena dele caindo da janela foi toda digital e colocaram o rosto do ator. O rosto no espelho quebrado era do Lee, alterado por computador para caber os cacos. A imagem dele caminhando até a janela, o corvo vem no ombro, também já era o dublê, e aí eles adicionaram na hora do relâmpago o rosto do Lee. E quando a Sarah o visita no apartamento, a gente nunca vê o rosto do Draven, porque já era o dublê. Deve ter sido estranho recomeçar as filmagens, né? Que nem o caso da Daniela Pérez. A Paramount queria sair do projeto após a morte do ator. Eles venderam os direitos para a Miramax. Bem
pouco. E depois ficaram surpresos ao saberem do sucesso do filme. A Linda Lee Cadwell, viúva do Bruce Lee e mãe do Brandon Lee, entrou com um processo de negligência contra o produtor Edward R. Prisman, o ator Michael Madsen e outros 12 réus pela morte do filho no set. Ela fez um acordo fora do tribunal de 3 milhões. Tinha um personagem que foi cortado do filme, chamado The School Cowboy. Ele seria interpretado pelo Michael Berryman. Esse cowboy teve uma experiência semelhante ao do Eric, mas em algum momento ele acabou preso nesse plano. Não se sabe se ele falhou na sua busca por vingança. Esse enredo o configurou como um tipo de guia para o Eric, guia experiente para outras almas inexperientes, como é o Eric. Mas o diretor achou melhor tirar isso porque não combinava com a estética do filme. Em 20 de julho de 1973, o astro asiático Bruce Lee estava na casa da sua amiga, Betty Tin Pei. Ele estava ainda gravando o Jogo da Morte. Aí começou a reclamar de uma forte dor de cabeça. A atriz deu um remédio para ele. Ele agradeceu a gentileza e foi tirar um cochilo. Foi a última vez que ele foi visto com vida. Quando a atriz tentou acordá-lo, se deparou que ele não estava vivo. Ligou para a ambulância, mas já era tarde. Aí tem várias incertezas aí sobre a morte do Bruce. A Beth o matou porque trabalhava numa sociedade secreta de artes marciais, porque o ator estava entregando todos os segredos dessa modalidade. Ou que também o mestre das artes marciais, na verdade, sofreu uma overdose de drogas. Aí tem gente que fala da maldição da família Lee. A mesma máfia também teria matado o Brandon. O Bruce e o Brandon Lee estão enterrados no mesmo cemitério, lado a lado, no Lakeview Cemetery, em Seattle, nos Estados Unidos. O autor James O'Barr lamentou a morte do Brandon Lee bastante, porque eles eram muito amigos. Mais tarde, inclusive, ele doou o dinheiro do filme para a caridade. Apenas comprou um carro para sua mãe e um sistema de som para sua casa antes de doar o dinheiro. Antes da sua morte, o Brandon reprisaria o papel de Eric Draven em mais 2 sequências do filme, já que no final, que era pretendido, o Eric ficaria aqui na Terra dos Vivos como se fosse um limbo, por ter salvado a Sarah, porque ele seria avisado pelo Skull Cowboy que ele não poderia o fazer. 2 outras sequências estavam em desenvolvimento na época, uma sendo The Crown, 2037, uma fantasia gótica e sombria, e também futurística, e seria escrita e dirigida pelo Rob Zombie, e Lazarus, A Tale of the Crown, que deveria se passar no mundo do rap gangsta, e deveria estrelar o DMX e o Eminem. Nenhum dos filmes foi à frente. Eles até tentaram transformar o filme numa produção independente, separado desse filme, antes que esses planos também parassem. Também tinha um plano de um remake estrelado pelo Jason Momoa, mas aí em maio de 2018 o ator deixou o projeto, também ao lado de outro ator, Luke Evans. O Evans não queria arruinar o papel icônico do Brandon, e aí dizia em entrevistas que se sentia indigno disso. Tiveram as sequências: Corvo, A Cidade dos Anjos, de 1996, Corvo, A Salvação, de 2000, Corvo, A Vingança Maldita, de 2005. Eu nunca vi nenhum desses filmes. E nesta semana estreia O Corvo, estrelado pelo Bill Skarsgård. E pelo trailer eu não fiquei muito animado, e a galera também não, tem muita gente já com o pé atrás. O diretor do original, Alex Proyas, veio a público dizer que esse remake é uma aberração, nunca deveria existir. É isso aí, pessoal, isso que foi O Corvo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Se você é fã, coloca aí qualquer informação que você tiver, sua experiência com o filme. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Comenta aí também se você está animado para esse remake. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, e se gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo pro fã do Corvo, do Brandon Lee, do Bruce Lee. Mais 2 vídeos aqui do lado, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.